Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio da série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 14 a 16 do primeiro livro de Samuel. Se você ainda não se inscreveu no canal, verifica se você está inscrito, se as notificações estão ativadas, curte esse vídeo, no final compartilha, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e entra no site pastoredilson.com para você poder entrar no Maximize, se associar, receber conteúdos exclusivos e ao mesmo tempo ser um parceiro, ser um patrocinador dessa visão e de muitos outros projetos que vamos estar desenvolvendo. Aqui nós percebemos um princípio clássico da Bíblia, do Antigo Testamento. Nós vamos aprender como obedecer é melhor do que sacrificar. De fato, esse trecho das Escrituras é muito rico em exemplos de lealdade e também em exemplos de insubmissão. Começamos pela história de Jonatas, a história de um homem que foi valente o suficiente para poder subir sozinho contra os filisteus, contando apenas com o seu escudeiro. Um homem que não conhecemos o seu nome na Bíblia, mas ficou registrado na história pelo seu caráter e por sua lealdade a Jonatas. De fato, a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 14, então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Jonatas e seu escudeiro trouxeram uma grande vitória para Israel, mas Jonatas, num determinado momento, desobedeceu seu pai, quando ele parou para comer, num momento em que ele deveria lutar. Essa passagem, esse erro de Jonatas está registrado nos versículos 24 a 30 do capítulo 14 de 1 Samuel. E aqui a gente começa a perceber os primeiros sinais de fraqueza de Saul como um líder. Esses sinais começam a ficar em evidência, porque diante da oportunidade de atacar os filisteus, é a primeira observação que a gente vê, ele desconsidera a direção da arca do Senhor e se apressa ao ataque. Ele diz que não precisava mais trazer a arca. Esse registro está lá no capítulo 14, nos versículos 18 e 19. Quero que você veja comigo o que a Bíblia diz aqui no capítulo 14 e versículos 18 e 19, quando diz o seguinte, Saul ordenou a Aías, traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa mais trazer a arca. Em outras palavras, ele foi movido pela oportunidade e pela circunstância, desconsiderou a direção de Deus naquele momento. Vemos também no capítulo 14, versículos 44 e 45, como ele livra o seu filho de uma punição por causa da pressão popular. As pessoas não queriam punir Jonatas e por causa disso ele se exime de trazer para ele a correção necessária sobre o seu filho. Essa sensação de impunidade, de falta de temor às coisas de Deus, começa a crescer nele cada vez mais, ao ponto de finalmente ele obedecer claramente às ordens dadas pelo sacerdote. Você vê isso no capítulo 15, nos versículos 1 ao 9. E quando ele desobedece essa instrução do sacerdote Samuel, a Bíblia diz que o tempo de juízo finalmente vem sobre a sua vida. Samuel confirma que alguém melhor do que Saul seria levantado e o resto da história de Saul, você vai ver, vai ser vivido à sombra de Davi. De fato, em 1 Samuel 15, 22, Samuel diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer às instruções do Senhor é a melhor coisa que podemos fazer nas nossas vidas. Nós podemos levar isso como uma lição pessoal, como uma aplicação devocional. O capítulo 16 vai começar talvez uma das histórias mais conhecidas no nosso meio. O momento onde Davi finalmente é ungido como rei. E Samuel foi instruído, quando foi escolher ao rei, a não olhar para a aparência, mas a confiar na direção divina, porque Deus, como diz 1 Samuel 16:7, não vê como os homens veem. Deus vê o coração das pessoas. Davi estava cuidando das ovelhas,
Em algumas versões da Bíblia, classicamente, por detrás das malhadas, escondido lá nos bastidores. Mas ele seria o exemplo de um homem obediente, de um homem segundo o coração de Deus. A lição que nós aprendemos aqui é que quando você guarda o seu coração e o dia da promoção chega para a sua vida, Deus pode parar tudo e chamar você no lugar em que você estiver, se esse lugar for um lugar de obediência. A Bíblia diz que mesmo o ungido rei, Davi não se incomodou em servir como músico a Saul, que já estava atormentado por espíritos malignos, como a Bíblia diz nos versículos 14 a 23 de 1 Samuel. Que sejamos nós todos encontrados por Deus nesse lugar de fidelidade, nesse lugar que não se importa com a posição, mas se importa sim em obedecer aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. Deixe os seus comentários, suas dúvidas e até o próximo vídeo, onde vamos falar dos capítulos 17 a 20 de 1 Samuel.